Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 29 de abril. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: incêndio atinge prédio desocupado no centro de Bento Gonçalves. Governo oficializou o vinho e o espumante como símbolo do estado. Luiz Felipe Scolari de volta ao Grêmio. Veja e ouça o que ele tem a dizer sobre a volta ao tricolor gaúcho. 2 adolescentes são apreendidos com grande quantidade de drogas. Hoje é noite do Internacional entrar em campo, mas com os reservas. Amanhã, Grêmio vai enfrentar o SCA no Nordeste brasileiro. Governo federal diz que vai dar 30 mil moradias aos atingidos pelas tragédias da natureza. E governo estadual promete mais 3 mil residências. Saiba a verdade por trás dessas falcatruas, dessas mentiras. Se quisessem dar alguma coisa, já teriam dado, né? E falando em falcatruas, o rombo no INSS agora entrou em pauta nacional em todos os noticiários. Ontem até eu fiquei muito brabo, né? Porque ninguém dava essa pauta. Nenhuma das emissoras grandes estava dando esse respaldo a esse problema que é grande. Você acha que é pouco, mas é grande. Bom, esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, estamos iniciando o nosso Jornal Últimas Notícias de hoje. E sempre bem pesado em relação a essa galera que cuida do nosso dinheiro e não cuida bem, hein? Vamos falar de política. Vamos falar que ontem eu queimei a língua. Eu queimei a língua, mas de uma forma que eu gostei, sabe? Pois ao falar que as grandes emissoras não estavam dando a devida importância ao roubo no INSS, eu vi ontem à noite e hoje pela madrugada que estas empresas de jornalismo se puxaram. Gostei bastante. Hoje eu venho aqui dizer que essas emissoras agora viraram as atenções para esse assunto. Esse assunto que é muito importante. Então essa é uma das vezes que eu gosto de ter errado. Esse é um assunto de suma importância, mesmo depois das denúncias sobre os descontos feitos na aposentadoria, elas continuaram a crescer, você sabia? E o ministro da Previdência, Carlos Lupen, o qual sabia dessas falcatruas, admitiu que o INSS demorou para agir. Será que não era ele que tinha que agir, como ele é ministro da Previdência? Pois as primeiras denúncias que Carlos Lupen recebeu foi em junho de 2023. Gente, estamos em 2025 e de lá para cá os descontos continuaram a crescer. Só em abril do ano passado, presta atenção, em abril de 2024, começou a valer uma normativa sobre esse assunto, determinando mais rigor nas regras e suspensão de novos descontos por no mínimo uns 6 meses, né? E o que aconteceu? Que foi? Depois de 2 meses, os descontos voltaram a serem feitos, voltaram a subir de patamar. Então ontem o ministro Carlos Lupen teve uma reunião para resolver esse caso. Ontem ele fez uma reunião
para definir algo sobre o que aconteceu. E que ele sabia dos descontos, ele sabia, né? Ministro da Previdência, será que ele não sabe na sua própria casa o que acontece? Ele tinha o dever de agir. Ele é o chefe do caso. Bom, na reunião, então, foi para debater esse assunto. Ele disse que a justiça é lenta. Olha o que disse Carlos Lupe, que no caso poderá levar até uns 10 anos para ser resolvido esse caso. O que tem para se resolver? Se alguém roubou essa grana, esse cara tem que devolver essa grana. É simples assim. Porque nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo, aonde você rouba, você tem que devolver, menos na Venezuela. E aqui no Brasil, não. Será que é um suspeito? Ele também deixou bem claro, o Carlos Lupe, que não tem culpa. Que a culpa é de André Fidelis. André Fidelis foi demitido em julho do ano passado. E também o recente presidente do INSS também foi afastado, né? O Alessandro Stefanuto foi afastado também. Os dois. Será que o problema era ali? Interessante que nunca a culpa é do chefe. Se o chefe bota pessoas incompetentes para assumir os cargos, pessoas corruptas, ou incompetentes, corruptas ou incompetentes, eu não sei qual é o pior. E pessoas espertas se vangloriam disso e passam por cima. E daí a gente se pergunta, será que o ministro sabia desses casos ou não? Ele não podia agir? Segundo informações da polícia, Antônio Carlos Camilo Antunes, um dos lobistas que fazia parte desse esquema, ele está sendo procurado. E é claro, junto com outros servidores corruptos, porque não pode ser só um que faça isso, né? Um dos servidores cresceu o patrimônio no governo Lula de 18 milhões. Deixa eu ver se eu boto direitinho para você entender. Eu não tenho nada. Olha, o Lula entrou faz 2 anos e 4 meses. Aí eu tenho uma fortuna de 18 milhões. Será que alguma coisa está certo aí nessa conta? Será que eu virei alquimista? Estou fazendo de chumbo ouro? Por que ele demorou tanto para tomar essa decisão? E nem foi ele, foi a CGU e a polícia, né? Que se não fosse a CGU e a polícia, Carlos Lupe estaria fazendo nada, quem sabe? Se faz alguma coisa. Será que no Brasil o crime compensa? Será que esses velhinhos que foram lesados levarão 10 anos para receber seus dinheiros de volta, conforme Carlos Lupe, sim, né? Para ser julgados, a galera que afanou essa grana vai demorar aí uns 10 anos. Eu nem sei se esses velhinhos vão estar vivos em 10 anos. Será que essas pessoas que roubaram irão estar vivas daqui 10 anos? Será? Será que vão conseguir pagar a dívida? Ou será que essa dívida será esquecida como outras? Nisso eu aposto. Eu aposto que essa dívida será esquecida. Olha o mensalão. Para que pagar dívidas, né? Se o crime compensa. E falando em Lula, que é o chefe dos ministros, o presidente é o chefe dos ministros. Ele tem que saber o que está acontecendo na sua casa, nos seus ministérios. Sabe o irmão de Lula, o Frei Chico? Ele ainda não foi citado na operação sem desconto, que muita gente nas redes sociais
tá falando, olha, vão prender. Não. Ele não foi citado ainda, tá? Ele não foi citado nessa operação. Essa operação é que investiga essas falcatruas, mas o seguinte, o sindicato, que ele é vice-presidente, foi citado, lá foram recolhidos celulares, computadores, que possam indicar o crime, tá? O sindicato em que Frei Chico faz parte está sendo investigado, sabe por quê? Porque o ano passado esse sindicato arrecadou 77 milhões de reais. Que coisa, né? Vai saber, né? De repente muita gente se filiando a esse sindicato. 77 milhões de reais. Faz as contas aí em 12 meses, 12, 24, 36. Cara, 5 milhões de reais por mês entrava. O que você deve pensar disso? Por isso que eu sou jornalista, eu vou expor as coisas para vocês e vocês decidem o que é certo e o que é errado. Nós devemos saber exatamente onde foi parar o voto. Você votou no Lula? Você votou no pessoal que faz parte desse governo, na Simone Tebet, no Haddad? O Haddad não, que não foi. Na Marina? É isso aí. Então saiba onde está indo sua grana, tá? Vamos passar para o bloco esportivo aí para dar aquele alento, né? Porque tá difícil falar de política, né? Tá difícil. Esse bloco, entendendo a política, tá difícil da gente passar para vocês o que está acontecendo. Vamos lá agora com esportes. Pessoal, hoje à noite, o Internacional entra em campo, né? Entra em campo pela terceira fase da Copa do Brasil contra o perigosíssimo Maracanã. Brincadeira, né? Maracanã é um time de quarta divisão aí do futebol brasileiro. Uma oportunidade para Roger recuperar aí muitos titulares, além do físico mental, né? Dessa galera. É porque eles... eu acho que eles vão entrar em campo, né? Os reservas. Tem que estar bem fisicamente os oficiais, os titulares. E os reservas também tem que ter o seu espaço ao sol, né? Vai que entre um reserva hoje aqui e que o Roger olhe de uma maneira diferente. Rafael Borré é um desses atletas, né, que tem que ser recuperado, pois no último confronto contra o Juventude ele sofreu uma lesão. E em seu lugar, talvez entre Ener Valencia, né? Ener Valencia tá deixando a desejar. Começou bem mal, depois veio o Borré e só fazia gol. Depois começou a se perder, Ener Valencia começou a melhorar e agora Ener Valencia está decaindo de novo. Tomara que não, né? Vamos se puxar aí, seu Valência. E no lugar de Alan Patrick, quem entrará? Acho que Romero. Romero também deve ganhar essa chance, né? Para recuperar aí Alan Patrick. Fernando também deve ficar fora do jogo de hoje, né? Por quê? O jogo de hoje é jogo de ida e volta. Então, boa parte dos reservas devem atuar aí para mostrar serviço. Será que vão mostrar serviço ao chefe? É, isso aí. E do lado do gremista aí, quem nem voltará aqui, nem voltou para o Sul, eles ficaram lá em busca da sua primeira vitória. Mano Menezes, à frente desse time gremista, está procurando a primeira vitória. E nessa terceira fase da Copa do Brasil será de ida e volta. Como eu falei, né? O adversário é o CSA. Desfalque para Mano será o Aravena, né? O Aravena sofreu uma lesão na última partida. E hoje à tarde, olha ali, ó. Deixa eu falar para vocês aqui. Hoje à tarde foi anunciado o Filipão.
Luiz Felipe Scolari pela equipe diretiva. Desta vez não como treinador, ele será coordenador técnico. Veja o que o Felipão tem a dizer. Fala aí, Felipão! Oi, pessoal, principalmente os nossos gremistas, mas todos em geral, porque todos estão no meu coração. Somos uma equipe que vamos tentar agora mais ainda melhorar o que nós podemos fazer, o que soubemos, aquilo que aprendemos, e vamos aprender aqui na parte também como coordenador esportivo para tentar melhorar tudo aquilo que o Grêmio sempre se propôs, tá? Peço que vocês confiem no nosso grupo e que nós vamos fazer o possível e o impossível e aquilo que nós soubemos para dar ao Grêmio aquilo que o Grêmio sempre nos deu. Amor, carinho, amizade, tudo aquilo que o Grêmio é, tá? Abraço para vocês, gente. Conto com vocês, hein? Mas Felipão, então, espero que Mano e Felipão se deem bem, né? Pois como os dois como treinadores, eles têm os gênios bem aguçados, muito fortes. Então, uma nova etapa para o Grêmio, tomara que ocorra tudo bem. Amanhã voltaremos com as repercussões desse jogo de hoje entre Inter e Maracanã. E vai ser aqui no Beira-Rio, né? Baita chance do Inter se manter à frente, né? Tá. Deixa eu dizer então, esse foi o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. A Natal Fitness é quem apoia o bloco esportivo do Jornal Últimas Notícias. Fala aí! Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É isso aí, a Natal Fitness fica ao ladinho do Shopping La América. Precisou de algum acessório esportivo? Nem vou falar de novo, né? A Natal Fitness. Bom, vamos falar agora em relação à segurança pública, né? Na capital do vinho, ontem à tarde, uma equipe da Brigada Militar, através do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, apreendeu dois adolescentes, né? Não dá pra prender essa gurizada de menor. Um de 16, outro de 17 anos por tráfico de drogas no bairro Aparecida, aqui em Bento Gonçalves. A ação ocorreu durante a execução aí da Operação Cerco Fechado, em patrulhamento em um local conhecido aí pelo tráfico de drogas. E com os adolescentes foi encontrado isso aqui, ó. 23 porções de cocaína, 73 porções de maconha, 3 telefones celulares, 2 câmeras de monitoramento, um monitor, R$ 2.398 em moeda corrente. Então, diante desses fatos, os adolescentes foram encaminhados e apresentados no plantão da Delegacia de Polícia de Atendimento, aí de pronto atendimento, para os procedimentos cabíveis. E depois não tivemos mais informações sobre o caso, né? Se foram liberados, mas normalmente, como são menores, né? Chega algum maior e os recolhe para sua casa. Bom, 2 pequenos lembretes para aquelas pessoas que têm a memória fraca ou comprometida. Eu tenho a memória fraca. Amanhã é o último dia para pagar o IPVA.
Lembra, né, que a gente sempre vem falando, faz tempo que a gente vem falando, não deixe para a última hora. E o segundo lembrete, pessoal, esse é muito sério. Também IPVA é sério, mas esse é bem mais sério. Quase um ano depois dessas tragédias de 2024, muitas famílias ainda estão morando em abrigos. Pelos comerciais do governo, eu vejo aí na Gaúcha, na RBS, que o governo investe muito em comerciais. Fazem muito comercial através das mídias. E parece que está tudo resolvido. E não é bem assim. O governo estadual e o governo federal prometem entregar em breve as casas definitivas para essas pessoas que passaram por esses infortúnios. Mas as promessas parece que nunca chegam. Em Estrela, um município que foi duramente atingido pelas cheias do Taquari, a prefeita, a Karine Schingel, fala abertamente que ainda são quase 400 pessoas morando fora de casa. Você não ouviu mal. 400 pessoas morando fora de casa. Um ano depois da última tragédia, nem vou falar daquela de 2023, de setembro. E em Mussum, antes dessa de setembro, houve uma chuva de granizo que quebrou o telhado de inúmeras casas lá. Você sabia disso? E o governo se gaba tanto que ajuda as famílias, mas na realidade, não sou contra o governo. Sou contra essas pessoas que falam, que fazem, mas não fazem. Que têm o intuito de ajudar as suas famílias a encontrar uma residência nova. E lá em Estrela, a prefeita lá que foi atingido pelo rio Taquari, né, em Estrela, a Karine, ela falou para mim que apenas 33 famílias, presta atenção, 33 famílias tiveram esse benefício em Estrela. Compra assistida, 33 famílias. A prefeita disse que ainda são mais de 200 famílias que encaminharam o financiamento próprio. Sabe? Tinham grana ou fizeram financiamento para poder comprar a sua casa, para arrumar a sua casa. Pois o governo, nesse programa, trouxe muita burocracia e não facilitou nada a vida dos fragelados. Sem auxílio nenhum do governo. A cidade de Mussum, que também foi fortemente atingida, não teve ajuda. O Movimento União BR. Qual é o Movimento União BR? Uma galera aí que se juntou aí, eles arrecadaram 80 milhões de reais. Sabia? Eles arrecadaram cimento, telhas, coisas para construção. Eles conseguiram fazer 50 casas. Eles, Movimento União BR. O governo estadual prometeu, sabe quantas? Eduardo Leite prometeu 3 mil casas. Vamos falar a verdade, não vamos ser hipócritas. Governo estadual o chefe do governo estadual é o Eduardo Leite. Ele prometeu 3 mil casas. Veio uns containers. Eu tenho certeza que veio uns containers. Mas não é casa. O governo federal, ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva prometeu 30 mil unidades, 30 mil casas. E essas promessas foram só promessas até agora. Fugindo um pouco do protocolo, estive falando com o pessoal que esteve presente nessa tragédia
em Mussum. E foi muito triste o que a gente pôde ouvir dessas pessoas. Porque os afetados subiam em direção ao asfalto, que é a parte mais alta de Mussum, e eles ouviam lá de cima gritos de socorro. Me ajuda! Meu filho fugiu! Não vejo mais minha família, socorro! E você não pode fazer nada, tudo no escuro, foi de noite. Será que esse pessoal do governo estadual e do governo federal tem noção disso que eu falei? Será que isso não vai ficar ecoando nas cabecinhas deles? Porque até agora foi só promessas. Tomara que eu queime a língua. Tomara que amanhã chegue o Lula e diga, ó, tá aqui, vou começar a fazer. E não prometer, vou fazer. Que o Eduardo Leite chegue em Mussum e diga, olha, tá aqui o dinheiro pras casas. Tá aqui na maleta. É muita burocracia, pessoal. Vamos se ligar, hein? Bom, vamos a um pequeno comercial para dar uma respirada. Vamos falar da Harmony para tomar uma aguinha, mas é rapidinho, hein? Fica aí que eu já volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, voltamos então com mais uma parte aí do Jornal Últimas Notícias, agradecendo sempre a Natal Fitness que nos tem apoiado e a Harmony Sonorizações. A Natal Fitness, quando você precisar de algum acessório esportivo, é lá que você deve procurar. E Harmony Sonorizações, para você que precisa de uma sonorização eficiente para sua formatura, para seu casamento, aniversário, bandas de qualquer porte, né? Vem até Harmony Sonorizações que ali tem. Bom, voltando à nossa pauta, né? Ontem à tarde, até botamos algumas imagens deste incêndio que atingiu uma loja comercial desativada na Doutor Antunes, bem no centro da cidade. Nós botamos nas nossas redes sociais e depois tiramos aí por direitos autorais, mas eu hoje recuperei algumas imagens e vou botar para vocês verem aqui, ó. Dá uma olhada só o que aconteceu. Olha que coisa, o sinistro foi registrado na tarde de segunda-feira. Na tarde de segunda-feira, ontem, o fogo começou por volta das 15 horas e atingiu a estrutura da antiga lancheria Viajando na Maionese, espalhando-se rapidamente aí uma fumaça pelo centro da cidade, aí deixou todo mundo apavorado. O corpo de bombeiros, então, foi acionado, como você está vendo aí, e ele conseguiu controlar as chamas em menos de 30 minutos. Que bom, né? Corpo de bombeiros eficiente. Se tudo fosse eficiente como eles aí, parabéns aos heróis do fogo, aos heróis da vida. Essa ação ágil evitou que o fogo se alastrasse para outros imóveis, né? Ao lado. Segundo informações preliminares, o incêndio teria iniciado na coifa da cozinha, mas as circunstâncias exatas ainda são desconhecidas, já que o local estava desativado. A Viajando Maionese saiu dali, foi para outro lugar, né? Então, durante o atendimento, o trânsito, né, da Doutor Antunes precisou ser bloqueado, né? A circulação dos caminhões dos bombeiros aí precisou trancar essa rua, né? Para garantir a segurança desta operação.
Deixa agora eu tirar a minha imagem da frente. Olha aí, é uma festa, né? A imagem de fundo. Todos os dias que tem jornal, a gente troca essa imagem de fundo, né? Hoje nós temos várias autoridades aí, dentre eles, pode ver que aí no meio está Eduardo Leite, o governador, o seu vice, Gabriel. Até falamos deles hoje, né? O secretário estadual de turismo, Ronaldo Santini, o deputado estadual oriundo aqui de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, dentre outros convidados. A imagem celebra o ato que oficializou o vinho e a espumante como produtos símbolos do estado do Rio Grande do Sul. A nova legislação foi sancionada oficialmente ontem e durante a cerimônia no Palácio Piratini, em Porto Alegre City. Foi reconhecido, então, o valor histórico e cultural, econômico dessas bebidas para o povo gaúcho. E principalmente na Serra Gaúcha, né? Reforçando o papel do estado como o maior produtor de vinhos e espumantes, responsáveis por cerca de 90% da produção brasileira. O Rio Grande do Sul faz muito vinho e espumante, hein? O estado possui quase 42 mil hectares de vinhedos, com uma produção que ultrapassou 351 milhões de litros em 2024. É pouco? 351 milhões de litros em 2024. Então tá aí mais uma importante conquista que beneficiará muito a Serra Gaúcha. Pessoal, um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. Hoje, dia 29 de abril, voltaremos amanhã. Último dia de abril, último dia de pagar o IPVA. Até lá, galera. Um grande abraço. Tchau.